13 longos anos separaram a estreia de Avatar 2 da sua origem. E agora a gente tem aí este filme entre nós, que estreou agora recentemente, no último dia 15 de dezembro. Eu assisti exatamente um dia depois, devido a alguns conflitos de agenda, mas hoje estou trazendo aqui os meus comentários sobre impressões sobre o filme aqui para vocês. Então, senta aí que a gente vai bater um papinho sobre Avatar 2, O Caminho da Água. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E agora a gente vai falar um pouco sobre Avatar 2, O Caminho da Água, o filme aí de James Cameron, que retorna após 13 anos de preparação, esperando novamente uma tecnologia que adequasse às expectativas do diretor, que traz aí uma visão inovadora em termos de efeitos especiais, e é exatamente dentro desse viés que a gente vai se apoiar para poder comentar sobre esse filme, sem contar inclusive um pouquinho da questão do roteiro. Bom, meus amigos, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo o que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal e dá aí um clique no sininho para ativar as notificações, receber avisos sempre que tiver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, deixa aqui embaixo um like e principalmente deixe seu comentário se você assistiu ou não assistiu, qual a sua expectativa de Avatar 2, ou se você já assistiu, deixa aqui que eu quero saber a sua opinião. Avatar então chega aí entre nós com muita expectativa. Aliás, antes de fazer esse vídeo, obviamente eu fui bombardeado com todos os spoilers de todo mundo que já foi na comitiva de imprensa e acabou assistindo o filme muito antes da pré-estreia. E obviamente eu, com base nisso, tive algumas impressões. Inclusive a gente vê que tem muita gente magoada, querendo enveredar para aspectos técnicos que muitas vezes frustram você e espectador, que fica aguardando um algo mais, né? E a pessoa acaba entregando para você visões técnicas que nem tanto é o caminho para você assistir um filme assim. Eu vou dizer o seguinte: vá assistir o filme pela pura e simples apreciação. O filme ele é um deleite realmente, ele é o retorno de James Cameron de uma forma suntuosa, dentro daquilo que já se propôs a ser suntuoso desde a sua nascente. E olha, o filme ele realmente impressiona porque a qualidade visual que ele entrega é absurdamente avassaladora em relação ao que foi o primeiro Avatar. E a história ela se apoia muito nisso, nessas questões contemplativas, né? A gente tem momentos assim diferentes do que vimos no primeiro filme, apesar de ainda existir aquela atmosfera similar de tudo aquilo que foi proposto desde a sua origem. O filme transporta a família de Jake Sully, que agora Jake Sully não é apenas ele e Neytiri, mas sim uma família numerosa, composta por três filhos e uma filha adotiva, que inclusive ela é a filha direta da Sigourney Weaver, que tem um final bacana, inclusive lá no Avatar 1. E eles se mudam para o mar, eles vão para uma aldeia marítima, que fica numa encosta, justamente porque estão sendo ameaçados pelos humanos que retornaram depois dos eventos do primeiro filme. E agora retornam não apenas com o intuito de tentar estudar mais os recursos naturais de Pandora, mas principalmente atrás de vingança por conta das ações de Jake Sully no primeiro filme. E o filme ele circunda em cima disso. E a trama, como vocês viram, estou contando para vocês, praticamente o filme é isso, né? A estrutura do filme é isso. O que disseram, e se vocês já viram alguns comentários assim, sobre um roteiro um tanto quanto genérico, é a mais pura verdade. Não tem a invenção da roda, como eu sempre costumo dizer aqui no canal. É uma história assim muito clássica, uma coisa muito clichê, que se for parar para pensar, não tem tantas novidades assim, mas a forma como ela é inserida dentro desse contexto, onde a tecnologia visual
traz você, espectador, para dentro do ambiente de Pandora, ela acaba ganhando uma certa relevância pela condução que todo esse conceito visual se propõe a entregar. Queria pontuar bastante a questão de como James Cameron retrata o ambiente, o mar, né, durante essa trajetória. É lindo. É algo assim que eu vou falar para vocês. Eu acredito em Pandora. Ele consegue me colocar em Pandora de um jeito muito visceral. E eu vou dizer visceral porque as cenas marítimas, as cenas que são em mergulho, a gente percebe nos atores que existe sim um esforço para estar naquele ambiente, né? Naquela coisa submersa. Quero destacar, inclusive, um dos momentos em que um dos filhos do Jake Sully está se apoiando numa criatura que emula bastante uma baleia. Ele está passando numa contracâmera que mostra como se o espelho da água, o fundo com a superfície, ele passa a mão assim por esse espelho d'água, e é bonito porque, cara, você praticamente tá dentro da água junto com ele. E a câmera faz um giro que você acaba acompanhando tudo isso e entendendo em qual ambiente você tá. É muito bonito como ele faz essas combinações, esses jogos visuais entre ambientes, né? A Neytiri tá ainda muito interessante, mas o Jake Sully e ela, de certa forma, eles não têm tanta, entre aspas, né? Não tem tanta relevância em alguns momentos da história, porque o foco é contar o que veio deles, o que está seguindo a partir deles. Um dos que eles adotaram como filho, né, e junto com essa garota que nasceu da cientista, que a Sigourney Weaver interpreta, é um garoto que humano foi deixado enquanto bebê em Pandora depois que os humanos foram expulsos dali. E este bebê, nada mais, nada menos, ele é filho do general cuja a vida da Neytiri acabou sendo ameaçada, mas ela mesma deu 2 flechadas nele no primeiro filme e acabou matando, só que o general acabou tendo sua mente transferida para dentro de um avatar que tornou ele um dos mais novos navios com conhecimento bélico e treinamento militar. Junto com ele, uma outra trupe de outros guerreiros também, de outros mariners, também tiveram suas consciências transpostas para dentro dos corpos de avatares e assim se tornando Na'vi também. É bacana tudo isso envolvido, é bacana você ver toda a fauna marítima que o James Cameron entrega pra gente. Aliás, vamos combinar, se é um cara que manja de mar e que consegue brincar com a imaginação, com uma biodiversidade tão verdadeira, tão presente ali, é o James Cameron, cara. Ele faz algo assim que, meu amigo, que equipe de efeitos especiais esse cara tem? Porque ele conseguiu reunir elementos que, além daquilo que já é comum dos primeiros filmes que a gente assistiu, nesse aqui ele eleva a 5ª potência com uma facilidade e uma intimidade que, vamos falar, que eu vou combinar com vocês, é absurdamente envolvente, cara. Você vê aquele mundo marítimo, aquelas criaturas, aqueles recifes de corais, a biodiversidade que tem ali embaixo. Ele faz isso, ele entrega isso com uma qualidade que eu vou te falar. Pandora existe na nossa imaginação que em 4K, e ele faz isso ali majestosamente. E vamos combinar, Avatar, ele se supera em termos nesse quesito de efeitos visuais, e obviamente vem no formato, mais uma vez, no 3D. E, cara, eu vou falar pra vocês, quando eu tava assistindo o filme com os óculos, eu juro pra vocês, nos momentos em que houve incêndio, ou até aqueles mergulhos mais fortes entre criaturas e tudo mais, a sensação que eu tinha é que a água realmente ia cair em cima de mim. A gente tinha até uns jump scares
por estar usando óculos, por conta da qualidade que tudo isso foi colocada ali na tela. Pandora continua deslumbrante. Esse ambiente em que o James Cameron inseriu os personagens ainda é mais deslumbrante ainda. E o principal, dá-se a entender de que a história terá uma continuidade, mas eu queria aproveitar para falar dessa questão da continuidade, porque o Avatar, ele teve a sua estreia agora no dia 15, e obviamente a expectativa é que o filme se supere, principalmente em termos de orçamento. E eu estava verificando aqui no site Seu Dinheiro, dizendo o seguinte, que a Disney não curtiu o Avatar 2, e o Avatar 2 ele decepciona com bilheteria abaixo das expectativas e a franquia pode estar com risco. E aí eles explicam o seguinte, né? Apesar de ter até o momento rendido 134 milhões num único final de semana de estreia nos Estados Unidos e 435 milhões na arrecadação global, o filme precisava de números maiores para satisfazer os CEOs da Disney, né? E isso não aconteceu. E aí explica, depois de 13 anos de uma espera da produção, que contou com um orçamento de 350 milhões, a sequência da saga dirigida pelo James Cameron corre risco de se tornar um verdadeiro problema para a Disney. E assim, cara, eu não duvido não, porque é muita expectativa. E sendo franco, lendo tudo isso daqui para vocês, com todo esse distúrbio na estrutura de um filme do tamanho que é Avatar, realmente, para pensar, o James Cameron está entregando algo que dá-se a impressão de mais do mesmo. Porque você está em Pandora ainda, e você só mudou de endereço da floresta para o mar. Tá certo que o mar tem, como eu disse para vocês, e realmente é o que eu disse mesmo, uma biodiversidade incrível, profunda, com qualidade assim, visceral, uma coisa que você acredita que existe, ainda assim é mais do mesmo. E eu acredito que o grande público tenha ido assistir o filme com essa expectativa e talvez não tenha ficado tão empolgado quanto deveria dentro da proposta que o filme quer entregar, né? E aí, lendo ainda mais um pouquinho, a gente vê, ó, conhecido pela qualidade da computação gráfica e das tecnologias inovadoras, para a época do lançamento, se esperava que um novo longa-metragem produzido por ele se tornasse o campeão de bilheteria de 2022. Dá-se aí outros filmes que também não tiveram a mesma notoriedade, não vou falar nem do Adão Negro, que está dentro desse score aí das produções com expectativa e com risco de cair. Aí, segundo as projeções da consultoria análise de dados do Comscore, o filme de Cameron deveria arrecadar, no mínimo, 525 milhões somente na estreia, só na estreia, sendo 175 milhões nos Estados Unidos. Então aí, a expectativa mostra que que esse filme não tem o reconhecimento que deveria ter tido logo nesse começo. Hoje é dia 20, né? E ainda tô lendo esses números para vocês terem uma ideia de onde que tudo isso parou. E aí, com isso, o novo Avatar seria o terceiro maior lançamento das bilheterias norte-americanas neste ano. E para empatar com o campeão em bilheteria de 2022, que é Top Gun Maverick, o longa precisaria faturar no mínimo 1,49 bilhão de dólares para poder se pagar dentro desse universo. Cara, isso é realmente um tremor na força, cara, porque para você sustentar um filme com um tamanho orçamento, no mínimo, no próximo final de semana, isso tem que chegar numa bilheteria razoável. E eu vou combinar, né? O próximo final de semana é Natal. Dificilmente as pessoas estarão na sala de cinema e vamos combinar, as coisas vão ficar bem mais vagarosas para uma bilheteria que tinha uma expectativa desse tamanho. Eu não sei, não cabe a mim julgar o nível de bilheteria. Eu gostei do filme, apesar de algumas coisas genéricas. Concordo com a visão de alguns youtubers que disseram que tem alguns aspectos de efeitos especiais que ficaram mal colocados e realmente, se você parar para prestar atenção em alguns momentos lá, você percebe, principalmente nas cenas de voo de algumas criaturas, que existe uma limpeza diferente na tela e uma velocidade meio que não
não entra no mesmo ritmo que o restante do filme. Parece que a tela tá mais limpa do que o restante do outro filme, do restante do filme. Tá estranho, dá pra perceber isso. E eu tô falando isso pra vocês aqui sem o cuidado que alguns youtubers tiveram. Eu tô falando assim de espectador mesmo. Dá pra perceber esses defeitos, sim. E eles acontecem umas 3 ou 4 vezes ao longo do filme. Eu fiquei assim, poxa, um filme que se propõe a gastar uma grana para efeitos especiais tão de ponta, se prestar a fazer algo assim, tem coisa errada aí. Não estraga a experiência, muito pelo contrário, mas se você estiver atento, vai te incomodar, assim como me incomodou também. Meus amigos, esse foi Avatar. É um filme que, eu vou falar para vocês, vale a pena você assistir sim, e no cinema. Não se proponha a ficar fazendo bobagemzinha aí, baixando torrent e esperando o jeitinho mais fácil de assistir. Menos ainda no streaming quando for sair. Assista Avatar no cinema, porque realmente é um filme que te entrega uma experiência única com relação a efeitos especiais. Não espere história, mas em efeitos você vai viver uma verdadeira imersão de sensações em Avatar 2, O Caminho da Água. E era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!